Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem para um lugar incrível, para dentro de nós mesmos. Vamos descobrir como um pensamento vira uma ação, como um sentimento aparece do nada, tudo isso por causa de uma linguagem secreta, microscópica, que acontece a todo segundo no nosso corpo. É uma coisa pra se pensar, não é? Como é que um comando simples, tipo, mexe o dedo, sai lá do cérebro e chega no músculo numa velocidade absurda? É esse mistério que a gente vai começar a desvendar agora. Então, vamos lá. O nosso sistema nervoso, ele não fala português. A língua dele é outra, uma comunicação feita de sinais elétricos e químicos. E o nosso objetivo aqui é justamente decodificar essa linguagem, que no fundo é o que faz a gente ser quem a gente é. E para entender essa língua, a gente precisa ir direto para a fonte, para o lugar onde toda a conversa acontece. É hora de dar um zoom e conhecer a estrutura que torna tudo isso possível, a sinapse. Então, o que é a sinapse afinal? Pensa nela como ponto de encontro, a fronteira. É ali que o neurônio passa o bastão, ou melhor, a mensagem, para o próximo da fila. Pode ser outro neurônio, uma célula de um músculo, tanto faz. É o coração de toda a comunicação do sistema nervoso. E olha só que legal este esquema. Ele é tipo um mapa. A gente vê o neurônio que está mandando a mensagem, o que está recebendo e aquele espacinho mínimo entre eles. É ali na chamada fenda sináptica que a mágica acontece. O sinal elétrico se transforma num sinal químico, com a ajuda daquelas bolinhas, as vesículas, que liberam os mensageiros, os neurotransmissores. E é bom lembrar que essa conversa não rola só na nossa cabeça, não. Ela pode ser interneuronal, ou seja, entre neurônios, para formar um pensamento. Pode ser neuromuscular, quando o cérebro manda um músculo chutar uma bola. Ou pode ser neuroefetora, controlando coisas que a gente nem percebe, tipo o nosso coração batendo. Só que não existe um tipo só de sinapse. É como se o sistema nervoso tivesse duas estratégias de comunicação. Uma, digamos, com fio e outra sem fio. Vamos dar uma olhada na diferença. E essa imagem aqui deixa tudo bem claro. Na esquerda está a sinapse elétrica. Repara que as células estão grudadas, conectadas diretamente. É um fio direto. Já na direita, a sinapse química, a sem fio. Tem aquele espaço no meio. A mensagem precisa ser enviada por mensageiros químicos que cruzam esse espaço. Bom, essa tabela resume bem a história toda. A elétrica é super rápida, tipo um raio, ótima para reflexos. Mas a grande estrela do show é a sinapse química. Ela é mais lenta, mas é muito mais precisa e vai numa direção só. E o mais importante, ela é a grande maioria no nosso corpo e é o alvo principal da maioria dos remédios que a gente conhece. Ok, já que a química é a que mais importa aqui, vamos mergulhar de cabeça nela. O processo todo é como um aperto de mão químico muito bem ensaiado, uma sequência de eventos que acontece numa ordem perfeita. E para sacar como isso funciona, tem uma analogia que é perfeita, a da chave e da fechadura. Cada neurotransmissor é uma chave e ele só consegue se encaixar em um tipo de receptor que é a fechadura. É isso que garante que a mensagem certa vá para o lugar certo. Simples e genial. Então, o roteiro é esse aqui, ó. São 6 passos bem definidos nesse aperto de mão químico. Começa com a chegada do impulso e vai até o momento em que o sinal é desligado. Vamos passar por cada um deles para não perder nenhum detalhe. Beleza, vamos lá. Tudo começa quando chega um impulso elétrico, o tal do potencial de ação. É como uma ondinha de eletricidade. Esse sinal elétrico é o gatilho. Ele faz com que portões, os canais de cálcio, se abram. E com os portões abertos, íons de cálcio entram com tudo no finalzinho do neurônio. Aí, com esse cálcio todo entrando, é como se fosse o sinal verde para aquelas bolsinhas cheias de neurotransmissores. Elas correm, se fundem com a parede da célula e, puf, liberam os mensageiros químicos na fenda sináptica. Agora essas chaves estão soltas, prontas para encontrar suas fechaduras do outro lado. Mas beleza, a mensagem foi entregue. E agora? O sinal não pode ficar ligado para sempre, senão vira uma bagunça, né? Então existem 2 jeitos principais de desligar isso. Ou uma enzima vem e quebra o neurotransmissor, inutilizando a chave, ou umas bombas de limpeza sugam ele de volta para dentro, deixando tudo pronto para a próxima mensagem. E agora, se prepara porque a escala disso tudo é um negócio de maluco. Esse processo de ligar e desligar acontece milhares de vezes por segundo. E olha esse número. Um único neurônio pode receber ao mesmo tempo até 200 mil desses sinais químicos. 200 mil. Essa capacidade de processamento absurda que nos dá a plasticidade cerebral, a habilidade de aprender coisas novas, formar memórias, de mudar. Certo? Agora que a gente viu um micro, vamos dar um passo para trás e olhar um macro.
porque entender tudo isso não é só curiosidade. Isso tem um impacto gigantesco no mundo real, especialmente na medicina. Primeiro, é importante saber que esses sinais químicos não são todos iguais. Tem basicamente dois tipos: o que diz vai, que é o excitatório, e o que diz para, que é o inibitório. É o equilíbrio perfeito entre acelerar e frear que mantém nosso cérebro funcionando direitinho. E é exatamente nesse balanço que a medicina atua. Muitos remédios funcionam basicamente hackeando esse sistema. Tem os agonistas, que são como chaves falsas que imitam o neurotransmissor original, e tem os inibidores de recaptação, tipo muitos antidepressivos, que bloqueiam aquelas bombas de limpeza, fazendo o neurotransmissor ficar mais tempo agindo na sinapse. E isso tudo leva a gente a uma reflexão bem profunda, né? Pensa bem, tudo que a gente sente, pensa, a nossa realidade inteira é construída em cima desses trilhões de apertos de mão químicos. Se a gente já consegue hackear isso para tratar doenças, para mudar humores, o que será que vem pela frente? Qual o limite para a gente mexer no código que define a nossa própria consciência?